Paulo aos Gálatas. Chegamos então no capítulo 4, que aqui o apóstolo Paulo já nos ensinou, já nos orientou sobre aquilo, o tema principal do combate do apóstolo contra a pregação dos judaizantes. Na semana passada, então, nós vimos Paulo usando analogias para mostrar a diferença daqueles que vivem pela lei ou debaixo da lei e daqueles que vivem do ouvir da fé. E hoje Paulo continua nessa tônica, mas mostrando como está agora a situação do herdeiro menor. Lembra que ele está já tratando do herdeiro menor, aquele que estava sobre a tutela, que estava debaixo de um pedagogo, e agora então ele caminha para herdar uma herança prometida em Abraão. Leamos o capítulo 4, então, versículos 1 a 7, onde Paulo vai falar da nossa filiação com Cristo. Diz assim as Escrituras: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada diferencia de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até que o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos deste mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não é escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Meus irmãos, nós já vimos a maneira com que o apóstolo Paulo escreve essa carta e como ele utiliza de algumas ferramentas da linguagem. Então nós vimos aqui que em alguns momentos dessa carta, o apóstolo Paulo ele usa um estilo que nós chamamos de estilo circular. Ele avança na ideia de um argumento e então de repente ele faz o quê? Ele retorna para o começo, formando assim o quê? Pequenos ciclos. E dentro desses ciclos ele recapitula aquilo que ele iniciou atrás para de novo fazer o quê? Se aprofundar no conhecimento. Desde o capítulo 1 nós estamos vendo isso. Paulo começa e ele então vai avançando na sua série de argumentos. De repente ele faz o quê? Ele volta para o começo de forma para recapitular a ideia dele, para que fique claro realmente o que ele está falando, e novamente ele vai avançando nos seus argumentos. Foi assim durante até o capítulo 3, quando nós vimos Paulo usando este artifício da linguagem por algumas vezes. E quando lemos, e talvez você teve essa sensação de que ficou algo repetitivo, Paulo parece alguém repetitivo, que está trazendo esses elementos que já foram falados e ele torna a falar daquilo. Sim, essa é a intenção de Paulo. Paulo quer ser repetitivo no que ele está falando. Paulo quer deixar claro, primeiro, aos seus leitores, qual é o motivo principal que ele está falando. E quando nós lemos e chegamos até aqui, nós vimos que o principal motivo não é a circuncisão, como quando alguém começa a ler e fala: não, Paulo está aqui combatendo a circuncisão. Não, Paulo está apontando para algo maior, que não é a circuncisão. Paulo está falando de algo muito mais valioso do que a circuncisão. Então ele quer deixar claro o seu objetivo. Qual é o objetivo? Paulo quer falar que agora nós somos filhos de Deus. Já não estamos mais debaixo de um aio, já não estamos mais debaixo de um curador, de um tutor. Mas agora ele fala que nós agora estamos alicerçados, ou seja, nós estamos agora ligados em Cristo. Então Paulo não quer falar aqui de circuncisão, de qualquer outra coisa. Paulo então ele estabelece os seus argumentos. Por que ele está combatendo aquela ideia dos judaizantes? Porque aquela ideia dos judaizantes, na verdade, é um retalho da lei. É um retalho. Eles estão pegando pequenas coisas da lei e querendo que os convertidos os judeus gentios convertidos ao cristianismo, cumpram aqueles retalhos da lei. Quando na verdade Paulo, sendo um zeloso da lei, ele sabia que todas as pessoas deveriam fazer o quê? Cumprir a lei
na íntegra, e não não partes da lei. Então Paulo sabe qual é a intenção dos judaizantes. Paulo já, inclusive, alertou os Gálatas e já os corrigiu, dizendo que eles se encantaram ou foram enfeitiçados por uma pregação que não condiz com a nova realidade em que os que estão em Cristo vivem, que é o quê? De estarem libertos e não mais presos, de serem filhos e não mais escravos, de agora herdarem a verdadeira promessa e não ainda ficar vivendo sob o jugo da lei, na expectativa de que se cumpra aquilo que já foi prometido. Então Paulo aqui, ele estabelece que a função da lei, ela foi como um aio, nós vimos semana passada, foi como um aio ou como um pedagogo, que durante um período do tempo, né, foi necessário que se vivesse sobre ela, foi necessário que ela fizesse parte da vida do caminhar do homem, até que chegasse então o ápice da realidade da qual todos os crentes deveriam viver. E então agora Paulo, ele retorna ao que ele já falou. De novo Paulo vai usar essa ferramenta da linguagem. Paulo vai de novo fazer o seu círculo repetitivo para se aprofundar no assunto novamente. Ele vai retomar agora fazendo uma nova analogia para que o assunto que ele falou no capítulo 3, no finalzinho, do 22 até o final, para que fique claro, para que ninguém tenha dúvidas do que ele quer falar. Ele vai aqui agora usar uma comparação muito clara e muito objetiva da nova situação em que o homem vive, ou do que os gentios e judeus eles vivem após o advento de Cristo. Bom, nós já vimos isso aqui muito claro. Paulo falou como nós éramos antes do advento de Cristo. O que nós éramos? Prisioneiros, escravos, estávamos dentro de uma jaula. Ele usa essa figura de linguagem, jaula. Nós estávamos presos, tá? E como presos nós éramos tratados como escravos, cumprir a lei. E a lei, ela tinha o seu caráter, qual o caráter que a lei tinha? De desmascarar, de expor o pecado, de ser acusativo. Ela não era pedagógica, ela não era instrutiva, ela servia apenas para mostrar, escancarar o nosso erro e nos punir pela infração cometida. Então, Paulo diz, antes do advento de Cristo, era assim que vivíamos. E ele então começou a dizer como nós agora vivemos após esse advento. Então ele faz aqui algumas comparações para... que nós chamamos isso também na língua portuguesa, que chamamos isso de símiles. Símiles são basicamente muito parecidos, e alguns entendem que a parábola e a símile são a mesma coisa. E Jesus usou muito parábolas para mostrar verdades que ele queria que os seus discípulos entendessem, ou que o seu público entendesse. Paulo também ele usa essas símiles ou parábolas para mostrar, para ensinar de fato o que ele quer que os seus espectadores, seus ouvintes ou seus leitores entendam. E Jesus usou isso, já falei, né? Jesus usou isso de forma muito clara, dizendo assim: o reino dos céus. Como que é o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante a alguma coisa. Ele foi mostrando, então, para que as pessoas entendessem, compreendessem o que ele estava dizendo. Paulo aqui, então, ele vai usar essa parábola ou essa símile para ensinar um pouco mais essa relação dos crentes judeus do Antigo Testamento com a lei mosaica e agora a nova vida em Cristo. Essa ilustração que Paulo vai usar aqui agora, ela é tirada da vida comum, do dia a dia. Eles sabiam, aquele exemplo que Paulo estava dando era muito claro para eles. Talvez para o homem moderno, para nós que vivemos numa sociedade pós-moderna, talvez não faça muito sentido para as pessoas que vão ler essa carta hoje, mas naquele tempo fazia todo sentido esse exemplo que Paulo estava dando, porque era algo comum, era algo que eles tinham ciência, que eles tinham conhecimento. Paulo está então usando aqui agora o exemplo de uma criança menor que é herdeira de tudo, ou seja, ela possui tudo, é dela, mas ela não pode fazer o quê? Não pode administrar aquilo. Então ela precisa estar debaixo de um curador, de um administrador. É isso que ele diz nos versículos 1 e 2. Ele diz que
essa criança, ela tem toda a autoridade, ela tem todo o poder, é tudo dela, tudo pertence a ela, mas ela não pode administrar, ela precisa estar debaixo de um administrador. Eles sabiam bem o que era isso, né? Os judeus sabiam o que era isso, porque mesmo na história de Israel, tivemos reis que não puderam exercer o seu reinado porque eram crianças, e então eles tinham o quê? Os conselheiros do rei, que faziam todo o trâmite do rei com o povo, porque era uma criança apenas. E aqui vejam só, para a gente poder entender, o exemplo que Paulo estava dando aqui é muito parecido com um exemplo fácil que nós temos. Imagine um filho milionário, um filho de um milionário, né? Esse filho desse milionário, ele pode ser de fato dono de tudo que o pai dele tem e possui, de todo o patrimônio. Mas o pai que é sábio, né? O pai que realmente é sábio e sabe que vai deixar isso para o seu filho, ele vai fazer o quê? Ele não vai entregar tudo nas mãos do filho até que esse filho seja capaz de administrar todo o patrimônio do pai de maneira correta. Filho menor, então, esse filho que é menor, primeiro precisa passar por um período de treinamento, precisa ser disciplinado, ou seja, disciplina aqui não é peso, não é sentença, é ser ensinado, é ser corrigido, para que ele então aprenda e crie maturidade, né, para administrar. Paulo está dizendo, isso é muito semelhante a um papel de um escravo. O escravo também é assim, ele não tem poder sobre si. E notem que interessante, Paulo está usando a figura de um filho que é herdeiro de um patrimônio e de um escravo, para dizer, é a mesma situação. Eles não têm liberdade para fazer tal coisa. O escravo não tem liberdade para comandar a sua vida, assim como o filho menor não tem liberdade para tomar as ações administrativas sobre o patrimônio do pai. Ambos precisam o quê? De curadores, precisam ser guiados. É isso que Paulo está dizendo. E por mais que o leitor da época lesse essa carta de Paulo e se sentisse desconfortável, este período de treinamento era necessário. Este período de treinamento, ele era estabelecido, né? E este pai, então, que ia deixar essa fortuna, ia deixar esse patrimônio ao seu filho, ele então colocava pessoas específicas para administrarem o patrimônio, administrarem toda a herança e ensinar o filho para que esse filho, então, quando chegasse um tempo determinado, note, o pai estabeleceu um tempo, o tempo determinado. Qual tempo? Até o tempo que esse filho se tornasse hábil para gerir, para administrar os patrimônios. Então, para o apóstolo Paulo, este herdeiro, ele precisa ser identificado como um filho da promessa. Isso é muito claro, nós já começamos a ver isso no trecho anterior. Paulo está dizendo, este herdeiro precisa ser identificado como um legítimo filho da promessa. E nós então já estamos conseguindo visualizar o que Paulo está querendo dizer com esse exemplo. Paulo sai agora de um exemplo da esfera comum para tratar de coisas espirituais. Por quê? Qual é o grande embate ali da circuncisão e do cumprimento das leis? Os judeus estão dizendo, nós somos os verdadeiros herdeiros da promessa de Abraão. Eles acham que ainda é pela genealogia, é pelo fato de eles terem no corpo a marca da circuncisão. Paulo, não só em Gálatas, mas em Romanos, como nós lemos na liturgia, como também em Colossenses e como em outras cartas, Paulo vai dizer que não é mais pela marca do corpo, não é mais pela genealogia, não é judeu quem nasce em Israel, mas agora é uma ideia superior, é algo superior agora. Paulo já disse isso, né? Nós agora fomos batizados com Cristo, ou seja, todos receberam o batismo de Cristo. Não é mais somente um povo seleto que tem uma marca do corpo, que era exclusivista. Agora o Senhor então ele inclui todas as raças. Por isso Paulo terminou o trecho passado dizendo, não há mais grego, não há mais judeu, nem homem nem mulher. Todos são um em Cristo. Ou seja, esses são os verdadeiros herdeiros da promessa feita a Abraão.
Então, Paulo, ele deixa isso bem claro nesse trecho. O filho da promessa precisa ser identificado. Ou seja, os descendentes espirituais de Abraão são todos aqueles judeus e gentios convertidos que foram incluídos pela soberania e pelo decreto de Deus, como nós bem lemos aqui em Romanos capítulo 9. Nós já dissemos semana passada, mas vale a pena a gente lembrar que a doutrina que nós cremos, porque ela é bíblica, ainda que as pessoas não entendam, ainda que elas tenham dificuldade de entender, né, ela é bíblica, da predestinação, da soberania de Deus e dos decretos de Deus. Nós cremos porque é uma doutrina bíblica, está nas Escrituras de forma clara. Deus elegeu quem Ele quis, Deus decretou tudo aquilo que Ele queria que acontecesse, e então Deus predestina conforme o seu intento, conforme a sua sabedoria. Então Paulo está dizendo aqui, e agora Paulo caminha para aprofundar o seu argumento. E ele aqui usa então, neste trecho, duas situações interessantes, que é os tutores e curadores. O apóstolo diz que antes de Cristo, antes do advento de Cristo, nós estávamos como sob curadores e tutores. E guardiães, né, esse termo ele é traduzido para o português como guardiães e administradores, seria a tradução mais fiel, de tutores e curadores para guardiães, aqueles que estão guardando-nos para algo específico, e administradores, aqueles que estão administrando o que é nosso para depois nos entregar. Então, o apóstolo Paulo começa isso nos versículos 1 e 2 dizendo que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Ele está dizendo, não tem diferença nenhuma. E já ficou claro para nós isso, porque não tem diferença nenhuma. Ambos estão na mesma situação. E ele diz, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então, Paulo esclarece isso. Agora, Paulo avança no versículo 3, quando ele diz, assim também quem? Nós. Né? Quando éramos menores, Paulo está falando de uma época em que nós estávamos fora de Cristo. Quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. E olha que interessante, meus irmãos. Paulo ele vai usar esse termo rudimentos do mundo, não só aqui no texto de Gálatas, como também em Colossenses. E esse termo, alguns comentaristas entendem que ele parece não ser aplicado à própria lei. Parece que Paulo não está falando aqui da lei, da própria lei. Alguns entendem que parece que Paulo está dizendo de algo que se refere a uma natureza espiritual. Por quê? Porque esse termo no grego, essa palavra no grego, rudimentos desse mundo, né, no grego, ela pode significar algumas coisas. Por exemplo, abra Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Parece que é disso que Paulo quer alertar os seus leitores que está se tratando do texto. Hebreus 5,12 diz assim: pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os principais princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Parece que Paulo está falando aqui dos rudimentos do mundo como uma regressão espiritual e não propriamente apontando aqui como a lei. Paulo está dizendo assim, antes da lei, vocês eram crianças, vocês eram reféns, vocês precisavam ser conduzidos. Uma criança, ela precisa ser conduzida. Um novato na fé, alguém que adere à fé cristã, ela precisa ser o quê? Discipulada, precisa ser guiada. A gente chama de filhos, inclusive espirituais. Parece que alguns comentaristas entendem que Paulo está usando esses rudimentos do mundo
para mostrar isso, mostrar esta situação espiritual em que essas pessoas estão. E essa expressão também, meus irmãos, alguns outros entendem que aqui Paulo poderia estar falando de uma questão espiritual idolátrica. Por quê? Porque os judeus, quando ouviam falar dos rudimentos do mundo, por exemplo, o reverendo Leandro Antônio de Lima, ele entende dessa maneira, que está falando aqui de idolatria, porque quando se falava de rudimentos do mundo, o judeu, o grego, na verdade, ele entendia o quê? Dos fatores de deuses. Ele entendiam que estávamos falando do Deus da terra, do Deus da água, do Deus do ar e do Deus do fogo. Esses deuses correspondiam na ordem aí por Deméter, por Poseidon, por Hera e por Epaphros, que era o Deus do fogo. Então eles entendiam que os rudimentos do mundo eram isso, os 4 principais rudimentos do mundo, né? Terra, água, fogo e ar. E cada um tem o seu Deus correspondente para mandar o ar, mandar a água, mandar o fogo e mandar a terra. Então alguns entendem que mas parece que Paulo aqui está usando mesmo dessa condição espiritual em que nós vivíamos antes do advento de Cristo. Por quê? Porque se você for ver no versículo 9 desse mesmo capítulo, capítulo 4, parece que a ideia que está nesse bloco do capítulo 4, ela se harmoniza mais com o que Paulo está dizendo aqui no versículo 3. Olha o que Paulo diz no versículos 8 e 9. Ora, porém, não conhecendo a Deus, servir a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar? Parece que essas duas teses se harmonizam bem com o que Paulo está dizendo aqui no versículo 8 e 9. Parece que é uma condição espiritual de menino na fé que precisa ser conduzido, mas também parece que esses convertidos ainda têm no seu coração uma questão idolátrica, tá? Uma questão ainda presa na idolatria. Bom, parece também que, e eu concordo aqui com os teólogos e comentaristas, pela questão da regressão espiritual. Para mim, parece mais claro que Paulo esteja falando de uma condição espiritual em que se vivia antes da lei. Por quê? Porque lá também, né, na Epístola aos Colossenses, Paulo vai dizer isso, né? Se vocês já estão em Cristo, né, se vocês se vocês já pertencem a Cristo, por que vocês se submetem aos rudimentos desse mundo, tais como não proves, não come, não toques? Né? Parece que é uma condição de regressão. E qual era o grande problema que nós vimos na questão dos judaizantes, a pregação deles? Eles diziam e pregavam que os cristãos convertidos precisavam cumprir o quê? A lei, ou retalhos da lei, os rudimentos, né? O calendário judaico, a dieta alimentar e fazer a circuncisão, ou seja, coisas materiais, coisas físicas, coisas do mundo que passam e passaram de fato. Mas Paulo, ainda se aprofundando, o versículo 4, olha o que ele diz para nos ajudar a compreender a ideia que ele já começou a falar aqui. Paulo está dizendo, então antes do advento de Cristo, vocês eram crianças, vocês eram menores, precisavam ser conduzidos. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Paulo está dizendo, vocês eram menores ou escravos, que precisavam então ser conduzidos e serem guiados. Esse versículo 4, ele é importantíssimo para a nossa compreensão e é de extremo valor para a nossa cristologia. Entendeu? Então, a nossa cristologia é uma cristologia diferenciada de outros ramos do cristianismo, e nós valorizamos realmente isso que Paulo escreveu aqui. Quando Paulo usa essa frase, Deus enviou o seu Filho, implica então o quê? A divindade de Cristo. Aqui Paulo está dizendo, Cristo é Deus, a natureza dele é
divina. Pois sendo Cristo Filho de Deus, ele é o quê? Igual a Deus. E João, lá no seu capítulo 5, versículos 17 e 18, João vai corroborar com essa ideia, Paulino. Vai realmente dizer, Cristo é Deus, Jesus é Deus. Essa frase de Paulo também implica o quê? Um outro fator da cristologia. Implica na pré-existência de Cristo. Ou seja, Cristo sempre existiu. Ele não passou a existir na forma humana, mas sempre existiu. Deus então, Deus antes o enviou para que então ele nascesse de uma origem ou de uma mulher. Mas ele sempre existiu. Nossa cristologia defende que Jesus é Deus, que ele sempre existiu. Nós não abrimos mão dessa teologia. E ele então foi enviado pelo Pai para nascer de uma mulher. Ou seja, ele precisou, para cumprir a lei, precisou nascer do ventre de uma mulher, de uma virgem. Portanto, a gestação de Maria, tendo Jesus, não deu existência a Jesus. Ele sempre existiu. Ele era e sempre foi. Isso que diz João no seu primeiro capítulo, né? João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Apocalipse termina com Jesus dizendo que Jesus Cristo é o mesmo, o alfa e o ômega. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, as Escrituras reforçam a cristologia, dizendo que Cristo sempre existiu antes da encarnação. A encarnação foi necessária. A encarnação foi um fato também real e necessário para que Cristo viesse ao mundo como homem e cumprisse a lei e nos substituísse naquela cruz. Nós já vimos isso. Mas é interessante quando Paulo ele se refira ao nosso Senhor, refira-se a Cristo, dizendo assim, como nascido de mulher. Essa verdade de que ele é filho de Deus, está estabelecida nas Escrituras, vai desembocar também em outra esfera, ou melhor dizendo, vai desembocar dentro da teologia, da cristologia. Ele é Deus, ele é igual a Deus, ele sempre existiu e ele possui duas naturezas. Ele é 100% homem e 100% Deus. Algum tempo atrás, muitas igrejas e muitos comentaristas escreviam e pregavam que Cristo era 50% homem e 50% Deus. Isso é um equívoco muito grande. Isso não é bíblico. Ele é 100% Deus e é 100% homem. A essa união nós chamamos na nossa teologia reformada de união hipotástica. Ou seja, as duas naturezas existem de forma simultânea. Ele não é agora 100% Deus e deixou de ser 100% homem. E como homem, e como Deus, ele não está 100% Deus e deixou de ser 100% homem. Como Cristo é agora, nesse exato momento que nós estamos falando. 100% homem, 100% Deus. Isso faz parte da nossa teologia. As duas naturezas se fundiram. E notem que essa foi uma das maiores polêmicas da era da igreja nos primeiros séculos. Levantou-se vários concílios para se escreverem acerca e debaterem acerca da natureza de Cristo. O segundo conselho de Constantinopla se debateram durante muito tempo para tentar resolver essa questão que gerou, inclusive, muitas heresias levantadas no primeiro século. Alguns diziam que Jesus não era 100% Deus. Ele tinha uma aparência divina apenas, como se fosse um fantasma. Ele tinha apenas uma aparência. Outros diziam, não, ele tem aspectos divinos, mas ele é homem de fato. Nós vimos, tocamos e ele existiu de fato. Ele é homem com aspectos divinos. E outra dizia que Cristo possuía uma terceira natureza. Ele tinha a natureza humana, né, uma natureza divina, ou seja, Cristo tinha, com essa união, se formou-se a natureza divino-humana. Então, houve muitas heresias. E alguns outros que negavam a natureza divina de Cristo. E essa doutrina perdura até os dias de hoje, um ramo que defende que Cristo não é Deus, que ele é Miguel, que ele é um anjo, que ele é um enviado de Deus, mas ele não é Deus. Isso
bagunçou a igreja no primeiro século. Mas Paulo está reafirmando essa doutrina, afirmando isso. E Paulo faz isso em outros escritos. Atos capítulo 1, capítulo 20, Romanos capítulo 9. O escritor aos Hebreus, se seja Paulo ou seja um outro, também reforça essa ideia do capítulo 2, mostrando que as duas naturezas de Cristo, elas se uniram, de modo que elas não se dissolvem. Isso nós precisamos entender. E Paulo, então, nesse texto, ele descreve essa atividade salvífica de Cristo, que é outra parte da cristologia. Cristo é o Salvador. Por quê? Olha o que ele diz. Mas quando chegou a hora, ou seja, na plenitude dos tempos, a tradução seria mais ou menos assim no popular, para a gente poder entender. Mas quando chegou a hora, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher, que nasceu sob a lei, para redimir os que estão debaixo da lei, para que recebêssemos o quê? Os plenos direitos de filhos. Então Paulo está dizendo no versículo 4 e 5 aqui, que Deus estabeleceu um tempo para que nós, que antes do advento de Cristo, que éramos menores, não tínhamos condições de herdar a promessa, que esse tempo então determinado por Deus chegou. Cristo chegou e agora nos deu o quê? Nos deu a herança que é nossa. Então ele nasceu de mulher e então ele fez o quê? Ele fez todo o processo necessário e devido para que nós, que éramos menores e estávamos debaixo da lei, possamos agora usufruir da herança que nos foi prometida. É isso que o versículo diz. Cristo, o descendente da mulher, aquele que foi prometido durante todo o Antigo Testamento, ele é o descendente de Abraão, nós aprendemos isso. Veio então na plenitude dos tempos, ou seja, no dia determinado, no tempo determinado, para resgatar aqueles que estavam presos na lei, aqueles que eram escravos da lei, aqueles que eram menores não podiam herdar então a herança. E notem que interessante, os judeus, os judeus que passaram a crer nessa promessa, eles se tornaram então pertencentes a Cristo nas condições de filhos de Abraão e herdeiros. E é justamente isso que os judaizantes estão combatendo aqui. Eles estão combatendo, não é possível. Vocês precisam ter a marca que Deus deu a Abraão. Somente aqueles que têm a marca, somente aqueles que são judeus, eles podem herdar essa promessa. Essa está sendo a discussão, essa está sendo o combate do apóstolo Paulo diante dos judaizantes. No versículo 5 ainda, Paulo nos ajuda a compreender que esta obra de resgate, ela não é, nós já vimos isso, não é o estágio final da salvação do ser humano. Mas, ao contrário, o resgate é o caminho para uma realização de um bem maior, de um bem ainda totalmente maior. Não é somente herdar a promessa feita a Abraão, a Isaac, mas é algo maior. Deus está trazendo o quê? Liberdade aos escravos, para não dar só liberdade. Se os irmãos, de novo, lembrarem de como era feito o processo de libertação dos escravos, os escravos eles recebiam então a sua carta de alforria, era entregue a eles porque alguém comprou, porque alguém deu a liberdade a eles, e eles então eram libertos da escravidão. Mas faziam o que da vida? Nada. Tanto é que durante todo esse processo de escravidão, muitos escravos voltaram por opção, por vontade própria, a querer ser escravos. Por quê? Eles não tinham como sustentar, não tinham para onde ir. Mas aqui Paulo está dizendo, Cristo não veio só para nos libertar. Não é só esse o papel de Cristo. Cristo veio para nos libertar e nos adotar como seus filhos, para que então possamos receber a herança prometida, da qual ele é o herdeiro legítimo de Abraão, usufrui. Isso é maravilhoso, irmãos, quando nós olhamos para essa perspectiva. Cristo não só nos liberta, mas Cristo nos liberta e nos adota como seus filhos, e então por causa disso passamos a ser co-herdeiros com ele. Glórias a Deus por isso. Isso é uma alegria para nós. E é isso que Paulo está escrevendo para o seu público, para que eles entendam.
Deus livra o escravo para adotá-lo como filho. Ele não só tira a obrigação da escravidão, mas Paulo também tira dos seus ombros, ou Cristo tira dos seus ombros, Paulo está dizendo isso, também todo o peso, todo o jugo da servidão, para que este ex-escravo possa entrar pelas portas da casa e ser feitos filhos legítimos da família de Cristo. Cristo tira as correntes que outrora prendiam, que outrora impediam que aquele escravo e aquele refém pudesse transitar, mas não o despede, não o manda ir embora. Cristo quebra os grilhões, quebra as correntes, e então Cristo diz: vem, more comigo, fique comigo. Agora esta é a sua casa, esta é a sua família. E não só isso, você passa a ser agora herdeiro juntamente comigo. Meus irmãos, isso é glorioso. Isso nos remete muito àquela parábola que o próprio Senhor Jesus ensinou sobre o filho pródigo, que desperdiçou a sua herança. Ele optou: não quero mais, quero viver. E aí ele torna-se o quê? Um refém dos seus próprios pecados. Agora aquele que um dia foi herdeiro está como? Escravo do pecado, servindo. E de uma forma cruel, quando ele volta, ele não é tratado. E o que ele pede? Lembra o que ele pede? Pai, me trate como um serviçal da sua casa. E legalmente, fôssemos olhar pelo modo legal, justiça é: ok, você desperdiçou, vem, sirva, vai trabalhar, limpar o chão, limpar o chiqueiro, sei lá, não tem chiqueiro, né? Limpar as casas das ovelhas, sei lá o que, cuida aí, você desperdiçou, é justo que agora o meu único filho que ficou comigo herde de tudo. O pai disse: não, você é meu filho, tragam roupas limpas, tragam calça ele com as sandálias limpas também, coloque um anel no dedo dele, porque esse é o meu filho, que estava perdido, mas foi achado, que estava morto, mas reviveu. Agora ele passa também ele não é tratado como um serviçal, como um empregado, mas é tratado como filho, que ele sempre foi. Isso é glorioso quando nós olhamos para isso. Paulo então finaliza a sua ideia, finaliza a sua fala diante dos cristãos ali, os convertidos, e também diante dos judaizantes, mostrando isso, meus irmãos, que agora, olha o que ele diz no versículo 6 para finalizar, 6 e 7. Ele diz assim: e porque vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho também herdeiros de Deus. Porque nós somos filhos de Deus, nós recebemos, os crentes em Cristo receberam o Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo, ele mostra que a adoção, ou seja, o ato de Cristo nos adotar, implica também o que? Em habitação. Romanos capítulo 8 diz isso de forma clara, quando fala da ação do Espírito Santo habitando em nós. Nós pensamos diferente de outros ramos do cristianismo. Nós não oramos para que o Espírito Santo desça sobre nós. Nós não oramos para que o Espírito Santo venha morar em nós. Inclusive, canções que cantam isso são canções heréticas, canções não bíblicas. Espírito Santo vem morar em mim. Não, ele já mora em nós. Ele já está em nós. A Bíblia diz isso, Paulo diz isso, nós acabamos de ler Paulo dizendo que agora, porque vocês são filhos, foi dado a vocês. Vocês receberam, foi colocado em vocês o Espírito que habitava em Cristo. Ou seja, o Espírito Santo agora mora em nós, reside em nós, habita em nós. Por quê? Porque nós já não somos mais escravos. Nós somos filhos. E por causa disso, nós recebemos o Espírito de Cristo, da qual o apóstolo Paulo diz que ele clama: Abba, Pai. O cristão é filho de Deus, e nós precisamos compreender isso, meus irmãos. Nós somos filhos de Deus num sentido tão amplo que é dado a nós, é colocado em nós o verdadeiro Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito do único Filho que é consubstancial como o Pai. Ou seja, este Filho, ele não tem uma substância diferente, como nós aprendemos aqui. Consubstanciação diz, ele é da mesma substância do Pai. Por isso nós recebemos esse Espírito legítimo, esse Espírito verdadeiro e real.
E o efeito disso, qual é? O apóstolo Paulo nos diz que o efeito disso é que o crente agora se sente como filho. Isso é glorioso. Por que quando nós nos convertemos, o jugo da lei cai? Porque nós não sentimos mais a culpa, nós não sentimos mais o peso do pecado. Porque filho não é tratado como escravo, filho é tratado como filho. E agora o filho, ele recebe do pai o quê? Amor, cuidado, zelo. O pai abraça, ele recebe todo o carinho do pai. Por isso que nós somos libertos, e nós sentimos isso, e nós podemos verbalizar e vivenciar isso todos os dias de nossa vida. Este é o efeito que ocorre em nós depois do advento de Cristo, por causa do Espírito Santo que mora em nós. Cristo então nos presenteou. Paulo então finaliza de modo muito claro e muito objetivo, dentro da sua continuidade de corrigir ou se dirigir aos Gálatas. Ele se dirige de novo, usando uma segunda pessoa. E é muito interessante como Paulo faz isso. Paulo começa dialogando de forma direta, depois de forma indireta, usando parábolas, e depois sendo objetivo, e de forma clara ele vai aqui, se dirige aos Gálatas na segunda pessoa. E Paulo, inclusive, muda os pronomes do singular para assegurar para cada Gálata. Aí Paulo agora não fala mais no plural. Paulo está falando agora no singular, para mostrar que cada um dos Gálatas, de forma individual, eram participantes das bênçãos trazidas pelo Senhor, enviando o seu Filho no tempo devido. E essa garantia, ela é muito, muito gloriosa para nós. Ela é maravilhosa para nós, de que nós somos agora filhos de Deus. Por isso que Paulo terminou no versículo 26 do capítulo 3, dizendo isso. Por causa disso, dessa forma, não há gentios nem gregos, pois todos são descendentes, ou melhor, filhos de Abraão, herdeiros conforme a promessa, pela fé em Jesus Cristo. Glória seja dada ao nosso Senhor. Meus irmãos, que nós possamos compreender esta verdade bíblica e não ignorá-la, como muitos dos judaizantes fizeram neste tempo em que o apóstolo Paulo pregava. Muitos recusaram, quiseram continuar sob o jugo da lei. Como nós cantamos essa noite, houve um tempo em que nós andávamos em cegueira, andávamos errantes, sob o jugo da lei, sobre as prisões, sobre a prisão que a lei nos prendia e nos enjaulava. Mas Cristo veio e nos libertou para fazermos seus filhos, e juntamente com Ele, o herdeiro legítimo, sermos tratados agora como também herdeiros de Deus, em Cristo Jesus, não mais pela circuncisão da carne, mas pelo ouvir da fé. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e continue a falar no nosso coração, para a glória de Deus Pai. Amém?